Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo 1194 do STF. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver novidade. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem conteúdo. E não deixe de curtir, compartilhar com aquele amigo que tem interesse nesse tipo de conteúdo ou na sua rede social preferida e marca a gente, tá? Para a gente saber que você está nos ouvindo. Já deixa também aquela avaliaçãozinha com 5 estrelas no Spotify, isso ajuda demais. E sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje. E nós começamos com a tese de repercussão geral, é o tema 1164 do STF, foi inserido na Constituição Federal. E a tese ficou da seguinte forma: a superveniente extinção dos cargos oferecidos em edital de concurso público, em razão de superação do limite prudencial de gastos com pessoal previsto em lei complementar regulamentadora do artigo 169 da Constituição Federal, desde que anterior ao término do prazo de validade do concurso e devidamente motivada, justifica a mitigação do direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas. Aqui, gente, já é para começar o dia com o pé esquerdo, né? O pessoal gosta de chutar concurseiro, eu acho isso impressionante. Mas olha só a situação. Quando você é aprovado em um concurso público dentro das vagas, você já pensa, olha só, graças a Deus tem um direito subjetivo à nomeação, né? Lembrando, se você não está dentro das vagas oferecidas no edital, mera expectativa de direito. Agora, dentro das vagas, direito adquirido. E aí você já fica com a tranquilidade, você já pensa assim, agora é uma questão de quando, não é mais uma questão de se. Dentro do prazo de validade, eles precisam me nomear. Mas aí imagina que o gestor é gastão, ele passou do limite prudencial de gastos, e aí por conta disso, ele extinguiu os cargos que estão sendo oferecidos no edital de concurso. Aí, gente, olha só, nesse caso não precisa nomear. Nesse caso, você simplesmente perdeu o seu direito adquirido à nomeação. Perdeu o direito adquirido à nomeação. Que coisa louca, né? Mas aí tem alguns requisitos. Então, essa situação tem que ter ocorrido antes do término do prazo de validade do concurso. Então, não pode ser uma situação, por exemplo, em que acabou o prazo de validade, não nomeou, e aí depois disso se extingue o cargo. Aí diz, mas o cargo está extinto. Não, mas enquanto o prazo de validade do concurso estava valendo, né, enquanto o concurso estava no prazo, esse cargo não existia. Então, nesse caso, você precisa nomear. Tem que ser devidamente motivada essa extinção. Então, tem que demonstrar, de fato, que houve uma superação do limite prudencial de gastos com o pessoal. E aí, nesse caso, é possível a mitigação. Felizmente, aqui no lead case que eu trouxe, o candidato em questão ele conseguiu ter reconhecido o seu direito subjetivo à nomeação, porque não foram preenchidos esses requisitos, de se demonstrar certinho que houve uma superação do limite prudencial de gasto com o pessoal, que isso ocorreu dentro do prazo de validade, que essa extinção ocorreu também ainda no prazo de validade. Então, isso aqui não foi demonstrado. Então, o candidato em questão aqui, desse lead case que eu trouxe, do Pará, ele conseguiu, Mas a tese foi fixada nesse sentido aqui, o que para os concurseiros em geral é uma tristeza, Ter que ficar na mão da irresponsabilidade desses gestores que fazem um concurso, movimentam as pessoas vão lá, fazem a prova na expectativa de assumir, dentro daquele concurso que foi oferecido, não é a pessoa que bateu lá no órgão público para pedir para fazer o concurso, Para pedir o edital, melhor dizendo. Foi o gestor que determinou que o edital fosse publicado e aí faz o concurso, depois se embaralha ali, acaba gastando mais do que devia e extingue o cargo e aí brinca com o sonho das pessoas, brinca de forma irresponsável e o judiciário ainda vai lá e chancela esse tipo de situação.
Mas enfim, né? É isso mesmo. Concurseiro é bicho sofredor e sofre até o dia da posse, mas depois sofre mais um pouquinho, mas pelo menos sofre com o contra-cheque, com a estabilidade. Mas é isso aí. Gente, então como é que ficou a tese de repercussão geral, tema 1164 do STF? A superveniente extinção dos cargos oferecidos em edital de concurso público, em razão da superação do limite prudencial de gastos com pessoal, previsto em lei complementar regulamentadora do artigo 69 da Constituição Federal, desde que anterior ao término do prazo de validade do concurso devidamente motivada, justifica a mitigação do direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas. Seguindo então em frente, próximo julgado de hoje foi inserido também na Constituição Federal destaque da seguinte forma: é constitucional a nomeação de servidor público efetivo de carreira judiciária, admitido via concurso público, para o cargo em comissão de assistente jurídico de desembargador, ainda que o servidor seja cônjuge, afim ou parente de algum integrante do órgão, desde que 1. Inexista subordinação direta do servidor ao magistrado com quem possui laços prévios e 2. Sejam observadas a compatibilidade do grau de escolaridade do cargo de origem, a qualificação profissional do servidor e a complexidade inerente ao cargo em comissão a ser exercido. Ponto. Essas ressalvas visam prestigiar a efetividade do serviço prestado e maximizar a acessibilidade a cargo público. Então aqui é aquela situação daquele servidor que ele é parente de desembargador, mas que ele é servidor efetivo do tribunal. Então imagina, por exemplo, que você é analista judiciário, né, do Tribunal de Justiça do seu estado, mas você é casado com um desembargador, com desembargadora, ou mesmo é parente ou afim com o desembargador ou desembargadora. Aí a pergunta é: você pode ser assessor ou assessora de outro desembargador? Gente, pode, tá? A questão aqui é exatamente essa. E a questão aqui era a Lei Paulista 7451 de 91. Essa lei, né, do Estado de São Paulo, ela vedava de forma absoluta a nomeação para cargo em comissão de assistente jurídico de desembargador dessa pessoa que era cônjuge, afim ou parente em linha reta ou colateral até o 3º grau. Objetivo, né, muito claro de combater o nepotismo. O problema é que era uma vedação absoluta. E aí, dessa forma, você acaba privando aquela pessoa que é um servidor público efetivo, então uma pessoa qualificada para o cargo, e essa pessoa acaba sendo completamente inviabilizada de ter um cargo de assessoria em virtude de ser parente de um desembargador. E aí se entendeu que já não era uma limitação razoável. Então, assim, um terceiro, né, que não seja servidor do tribunal, mas que seja parente do desembargador, até que pode fazer sentido, né, para combater exatamente esse nepotismo, essa indicação completamente política em prejuízo de outras pessoas. Mas aqui seria a situação de alguém que já é servidor efetivo do tribunal, então que tem uma qualificação, né, de uma forma mais clara. E aí, obviamente, há alguns pontos. Então, qual é o ponto? É que não pode existir subordinação direta ao desembargador em questão. Então, claro, não é que, sei lá, meu pai não pode me colocar como assessor dele no tribunal. Aí já é palhaçada, né? Realmente aí já não dá. Mas um outro desembargador que, enfim, que não tem aí muita relação, tudo bem, né? Não teria um grande problema. Claro, né? Agora eu sei que esse alerta acendeu na cabeça de todo mundo. Claro que também se ficar caracterizado em alguma forma de nepotismo cruzado, algo do tipo, aí a coisa vai para outro lado. Mas aqui nós estamos falando de uma situação em que há uma compatibilidade entre o grau de escolaridade e o cargo. Então, por exemplo, é um analista judiciário e aí essa pessoa vai ser nomeada como assessora de outro desembargador, que não é aquele que é parente. E aí, claro, né?
caso a caso, pode existir algum absurdo. Não há aqui uma chancela abstrata a qualquer situação, né? Pode ocorrer algum absurdo, claro. Mas também essa vedação a priori e dessa forma, né, que estava aqui, de ser completamente vedado também parece desarrazoado em alguma medida. Então, como é que ficou o destaque? É constitucional a nomeação de servidor público efetivo de carreira judiciária, admitido via concurso público para o cargo em comissão de assistente jurídico de desembargador, ainda que o servidor seja cônjuge, afim ou parente de algum integrante do órgão, desde que inexista subordinação direta do servidor ao magistrado com quem possui laços prévios e sejam observadas a compatibilidade do grau de escolaridade do cargo de origem, a qualificação profissional do servidor e a complexidade inerente ao cargo em comissão a ser exercido. Essas ressalvas visam prestigiar a efetividade do serviço prestado e maximizar a acessibilidade a cargo público. Próximo julgado foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: o Congresso Nacional está em mora quanto ao dever constitucional de regulamentar e tornar efetivo o dispositivo que confere aos trabalhadores urbanos e rurais o direito social à proteção em face da automação. Então, nós temos aqui, lá no artigo 37, inciso 27 da Constituição Federal, a proteção em face da automação na forma da lei. Que lei é essa? Essa lei não existe. Após mais de 30 anos de Constituição Federal, ainda não existe essa tal lei que traz a proteção dos trabalhadores em face da automação. E aí foi proposta a ADO 73, exatamente pedindo reconhecimento desse estado de inércia legislativa, e aí foi reconhecida de fato essa mora legislativa. Fixou-se então um prazo de 24 meses a contar da publicação do julgado para que o Congresso supra essa omissão. A defesa aqui da ausência de inércia foi no sentido de que existem projetos de lei tramitando. Mas o STF disse, olha, projeto de lei, tem projeto de lei sobre tudo, não é que você imaginar tramitando. Isso aí não quer dizer nada. Lei que é bom não tem. Então, de fato, existe uma mora legislativa, fixou-se então esse prazo de 24 meses, e o grande ponto aqui é essa necessidade de ter um equilíbrio entre trabalho, livre iniciativa e inovação. E também, né, a necessidade de ter balizas materiais que tanto permitam essa inovação, permitam essa livre iniciativa, mas que também garantam direitos ao trabalhador. Que balizas seriam essas? Aí nós temos, por exemplo, a necessidade de capacitação, de negociação coletiva, de saúde e segurança, a necessidade de garantia do pleno emprego e por aí vai, né? Então, como é que ficou o destaque? O Congresso Nacional está em mora quanto ao dever constitucional de regulamentar e tornar efetivo o dispositivo que confere aos trabalhadores urbanos e rurais o direito social da proteção em face da automação. Seguindo em frente, então, próximo julgado de hoje foi inserido na Lei Complementar 80 de 94, Lei Orgânica da DPU, destaque da seguinte forma: é constitucional e não viola a competência da AGU, norma federal que confere ao Defensor Público Geral da União a atribuição de representar judicial e extrajudicialmente a Defensoria Pública da União. Então, o dispositivo aqui que foi questionado foi o artigo 8º, inciso 2º da Lei Complementar 80, que é, né, gente, a lei orgânica da DPU. Basicamente, o artigo diz que são atribuições do Defensor Público Geral, dentre outros, inciso 2, representar a Defensoria Pública da União, judicial e extrajudicialmente. Aí você pergunta, poxa, mas representar judicialmente, essa atribuição não seria uma atribuição da AGU? Porque a DPU é um órgão, não é? Então, a princípio, por mais que seja um órgão autônomo, nós podemos pensar
que representação judicial seria da AGU, né? Seria pela AGU, melhor dizendo. E aí, de um lado, tem a Associação Nacional dos Advogados da União defendendo que há uma inconstitucionalidade por usurpação da competência privativa da AGU e também por potencialmente desfigurar a unicidade de representação da pessoa jurídica União. E do outro lado, nós temos a União e a AGU se manifestando por uma interpretação conforme, meio que para dizer que seria um dispositivo constitucional, mas que a interpretação correta aqui seria no sentido de que essa atuação ela seria tão somente para a defesa de prerrogativas da Defensoria Pública. E aí, o que o STF disse? O STF julgou improcedente, né? Então não foi questão de interpretação conforme, nada do tipo, na verdade, foi realmente entender o que é constitucional dispositivo, mas foi no sentido de que se reconhece essa personalidade judiciária para a defesa de suas prerrogativas e competências institucionais. Então, ficou bem parecido com o que a AGU e com o que também a União defendiam, né? Mas a forma de decidir foi um pouco diferente, porque basicamente foi no sentido daquilo que a jurisprudência já entende, não é, de que essa atuação do órgão autônomo atuando por conta própria é uma atuação que é um pouco mais limitada, né, tão somente no sentido da defesa de prerrogativas institucionais, mas não é, a técnica utilizada aqui não foi uma técnica de interpretação conforme, foi simplesmente dizer que é constitucional e que a interpretação que é retirada desse texto é essa, não é, que já é, na verdade, o entendimento do STF, tá? Então, gente, não se trata aqui de uma ampliação de prerrogativas, na verdade, é bem no sentido daquilo que já era entendido pelo STF, e basicamente não há, então, poder geral de representação processual. É tão somente no âmbito institucional da Defensoria Pública, tá? No âmbito daquilo que for defesa de prerrogativa especialmente. Então, como é que ficou então o destaque? É constitucional, norma federal que confere ao Defensor Público Geral da União a atribuição de representar judicial e extrajudicialmente a DPU, e o fundamento aqui é que não viola a competência da AGU. Seguindo em frente, próximo julgado de hoje, foi inserido na Constituição Federal destaque da seguinte forma: é constitucional e não viola o devido processo legislativo, nem compromete a autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública e o princípio da vedação ao retrocesso social, emenda à Constituição Estadual que institui novo regime fiscal no âmbito do orçamento fiscal e da Seguridade Social do Estado. E aqui, basicamente, nós temos uma emenda à Constituição do Estado do Ceará, e que essa emenda traz um novo regime fiscal e de Seguridade Social no Estado do Ceará. E aí, submete todos os poderes e órgãos autônomos, inclusive a Defensoria Pública. Então, ninguém escapou, não é? Inclusive a Defensoria. E traz também limites individualizados de despesa por órgãos, inclusive da Defensoria Pública, e vedações de extrapolação. O que se debateu? A violação ao devido processo legislativo e também a autonomia administrativa da Defensoria e, por último, também a vedação ao retrocesso social. Então, basicamente, temos aqui vícios formais e materiais, né? Pelo menos a título de argumentação. Vício formal. Entendeu-se que houve inobservância desse processo legislativo porque não envolveu a Defensoria Pública na elaboração da emenda. E foi uma emenda que, de fato, atingiu financeiramente, onde mais dói, né? Tirou dinheiro da Defensoria ou estabeleceu limites de gasto para a Defensoria. Então, entendia-se, não é, que a Defensoria, como órgão autônomo, deveria ter participado da elaboração dessa emenda. E vício material, que seria o quê? Que essa submissão da Defensoria a esse teto e essas vedações comprometeriam sua autonomia, implicaria também um retrocesso social no acesso à justiça. Por quê? Porque a partir do momento que
se limita o dinheiro, você tira a possibilidade de expansão ou de melhor atuação da defensoria, você acaba atingindo em cheio aqueles grupos mais vulneráveis. Então, de fato, isso pode implicar um retrocesso social, e isso pode implicar também, não é, em uma deficiência no acesso à justiça por esse público mais necessitado. E aí, qual foi a interpretação aqui do STF? O STF julgou improcedente, então entendeu que na verdade é constitucional essa emenda, inclusive essa expressão defensoria pública. Por quê? Porque, primeiro, entendeu-se que há uma regularidade formal no processo da emenda, que não havia uma exigência constitucional de participação da Defensoria Pública na tramitação da emenda, entendeu-se que a autonomia não é poder de veto, então não é porque é um órgão autônomo que ele pode vetar, digamos assim, uma emenda constitucional que a atinge. Entendeu-se também que essa autonomia está preservada porque a submissão a regras fiscais que são gerais e impessoais não configura ingerência indevida e, nesse sentido, né, realmente se trata de uma norma geral, não foi feito para atingir a defensoria, atinge todo mundo, todos os poderes, todos os órgãos autônomos, enfim. E, além disso, que a instituição mantém uma capacidade ainda de definir suas próprias prioridades dentro do orçamento. Então, resumindo, diminuir o tamanho do cobertor, vai ter que encolher um pouco as pernas, né? Porque senão o pé fica de fora na hora que cobrir a cabeça. Mas continua tendo cobertor e continua sendo a defensoria que vai determinar se vai cobrir a cabeça ou os pés. Enfim, faz parte, né? Infelizmente. Entendeu-se também que não há aqui retrocesso social, que na verdade o equilíbrio fiscal é uma condição de possibilidade de políticas públicas e que se visa aqui então estabilizar gastos sem suprimir o núcleo essencial das atribuições da defensoria. E, por último, entendeu que há um conteúdo normativo compatível, com limites individualizados, vedações automáticas em caso de descumprimento. Tudo isso entendeu-se como métodos, né, ou instrumentos, melhor dizendo, proporcionais de governança fiscal e que não interferem na gestão técnico-administrativa interna. Então, gente, como é que ficou o destaque? É constitucional, emenda à Constituição Estadual que institui novo regime fiscal no âmbito dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social do Estado. Fundamentos aqui: não viola o devido processo legislativo, nem compromete a autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública e o princípio da vedação ao retrocesso social. E antes de seguir em frente, eu vou fazer aquele convitezinho muito especial. Se você ainda não é um dos nossos 13.700 e tantos membros, já perdi aqui as contas, do Clube da Lei, vem fazer parte, porque só está faltando você. E pode ser o que está faltando para dar aquele diferencial, aquele fôlego nos teus estudos e, consequentemente, finalmente, você conseguir aquele resultado, aquela aprovação, aquela posse. Então, vem fazer parte, porque é um valor super acessível. É um material que é semanalmente atualizado, que tem uma qualidade muito interessante, que te permite um estudo continuado e que com certeza vai mudar a tua forma de estudar, tá? Porque a nossa proposta é realmente essa. Não é vender um cursinho aqui, um materialzinho ali, não. É te apresentar um método de estudo, uma forma de estudar no longo prazo, com qualidade, de forma atualizada, com continuidade. Então vem fazer parte, que eu te aguardo, e vem também conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente. Você vai ver que é mais fácil do que você imagina e vai ser um baita diferencial até na sua prova de títulos, porque a gente só solta a tua mão nomeado, tá? Enquanto você não estiver nomeado no cargo público dos seus sonhos, a gente não solta e nem depois, tá? Na verdade, porque tem muita gente que já é concursado há 1000 anos, que já está completamente estável, não pensa em fazer prova nenhuma e continua assinando nosso Clube da Lei por ter um material de consulta muito bom e que faz diferença também no teu dia a dia profissional. Então, na verdade, a gente não solta sua mão nunca, mas a gente quer muito agilizar a sua aprovação, beleza?
Então, seguindo em frente, vamos para o próximo julgado. Foi inserido na Constituição Federal e a tese fixada na ADI 7145 de Minas Gerais. A tese ficou da seguinte forma: é inconstitucional dispositivo de lei decorrente de emenda parlamentar que trata de matéria reservada ao chefe do Poder Executivo. 2. É inconstitucional dispositivo de lei que importe aumento de despesa sem que tenha sido realizada a estimativa de impacto orçamentário no processo legislativo. A questão aqui foi a Lei 2435 de 2022 de Minas Gerais, e basicamente seria uma inconstitucionalidade formal de dois dispositivos, os artigos 10 e 11, que por meio de emendas parlamentares trataram de matérias que eram de matéria reservada à iniciativa do Poder Executivo. Então, basicamente, havia uma lei que era de iniciativa do Poder Executivo, um projeto de lei, melhor dizendo, e esse projeto de lei teve emendas parlamentares. Tem problema nisso? Não, a princípio não, né? Pode sim ser objeto de emenda parlamentar, mas não é algo amplo e absoluto, né? Então, no caso concreto, essas emendas aumentavam despesas, elas não tiveram estimativa de impacto orçamentário financeiro e, além disso, não guardava pertinência temática com o projeto original. No caso, o projeto original trazia uma revisão geral anual pelo IPCA para todos os servidores do Estado, era 10,06%. Foi lá no ano de 2021, então a inflação na goela, né? 10% de inflação, mas também foi bem no meio da pandemia. E aí as emendas, elas simplesmente passaram a tratar sobre reajustes de carreiras específicas, e aí reajustes que iam de 14% a 33,24%. Ou seja, um projeto de lei de iniciativa do Executivo que trata sobre revisão geral anual, e as emendas parlamentares, elas tratam sobre aumento efetivo, não é sobre revisão. E é para carreiras específicas em percentuais diversos. E tudo isso sem estudo de impacto orçamentário financeiro. Então, não é? Essa ausência de pertinência temática, junto com o aumento de despesa e também com a ausência de impacto financeiro orçamentário, tudo isso acaba fulminando por inconstitucionalidade essa lei. Então, como é que ficou o destaque? É inconstitucional dispositivo de lei decorrente de emenda parlamentar que trata de matéria reservada ao chefe do Poder Executivo. E 2. É inconstitucional dispositivo de lei que importe aumento de despesa sem que tenha sido realizado a expectativa de impacto orçamentário no processo legislativo. E já estamos com o tempo muito avançado, né? Então, vou parar por aqui e nós voltamos já com a parte 2. Eu aguardo você lá, não vai embora não, viu?